Entrou. Voltei. Pronto. Estava falando para todo mundo aqui o quanto a questão da pandemia jogou na nossa cara, né? Deixou escancarado o quanto realmente cuidar das nossas emoções, gerir as nossas emoções, né? Ter esse autoconhecimento, o quanto é importante, né? Então, talvez enquanto isso ficasse um pouco distante para a gente, né, antes da pandemia, agora, como a gente está convivendo muito mais com os nossos filhos, como a gente está muito mais dentro de casa, essas emoções elas foram potencializadas, né? Então, assim, uma coisa que você achava que teu filho de repente não era ansioso ou que ele não, sei lá, isso começa a aparecer para a gente de uma forma que a gente não tinha tanto conhecimento, tanta ideia, né? Então, eu acho que a educação socioemocional ela sempre foi importante. Não acho que não é a questão da pandemia, mas acho que a pandemia trouxe para os nossos olhos o quanto é importante, né? A gente começou a reparar isso dentro de casa de uma maneira muito mais corriqueira, né? Muito mais ali no todo dia, né? Nossa, né? Eu mesma aqui em casa, minha filha toda hora, mãe, eu tô com fome, mãe, eu tô com fome, tô com fome. Ela não tá com fome, ela tá ansiosa, né? Ela tá, enfim, e aí a gente tem que trabalhar tudo isso, né? Eu acho até, Débora, se me permite fazer um comentário aqui, que esses problemas, na verdade, de ordem emocionais sempre existiam. Eles sempre existiram. O problema, só que os pais muitas vezes não acompanhavam os filhos durante esse longo período que estavam dentro da escola, né? Então acabava você tinha menos contato. Hoje não, a gente fica o dia inteirinho com as crianças, né? Então realmente é algo que você acaba vendo nas necessidades, nos desafios, nas adversidades que ela enfrenta e tal. Então isso é uma coisa que se encarou. E hoje também, pelo que eu vejo, hoje é mais natural as pessoas extravasarem e contarem isso. Eu acho que muita gente antes tinha um pouco de receio de falar que, puxa, estou totalmente ansiosa, estou totalmente estressada, estou totalmente triste. Antes acho que existia um pouco assim, não, é um problema meu, eu vou lidar com isso e tal. Hoje, escancarou, né? Hoje é aquilo que, assim, as pessoas hoje se abrem, pedem ajuda, sabem como é que estão. E a única saída que a gente sabe é através adquirir essa consciência do que acontece dentro, né? Porque não tem. Qualquer outra coisa que a gente for buscar vão ser paliativos, vão ser soluções passageiras. Né? Você pode se distrair com uma coisa, se distrair com outra, vai ajudar temporariamente? Vai. Mas vai resolver definitivamente? Não. Só vai resolver definitivamente se houver de fato esse aprendizado, se houver de fato essa consciência, porque aí é algo totalmente natural que surge dentro de você, né? Então, me conta um pouco desse conteúdo, mais nessa ênfase da regulação emocional, da empatia, da compaixão, de lidar com as pessoas. Conta um pouco para as pessoas como a gente aplica isso e como as pessoas podem usufruir isso, de repente, ou cobrando o dono da escola que o filho estuda para colocar um programa como esse, ou tentando aplicar em casa de alguma certa forma. Claro. Então, como a gente estava dizendo para vocês, né, o programa é um programa estruturado, né, com metodologia, e o programa ele é baseado em 4 unidades, né? Então, a gente atende educação infantil, Fundamental 1, que são crianças do 1º ao 5º ano, e estamos desenvolvendo Fundamental 2, né, que são crianças do 6º ao 9º ano. Depois a gente tinha contado novidade do nosso programa de Mindfulness também, hein? Que a gente lançou esse ano, hein? Isso vai ser legal também. Esse é legal. E então essas 4 unidades elas são as mesmas, né, para a educação, né, desde a educação infantil até o Fundamental 1. Mas o que muda, então ele é um currículo espiralado, mas o que muda é a profundidade, a experiência que a gente vai dando para esses alunos, né? Então, quais são essas 4 unidades? A primeira delas é habilidades para aprendizagem, e a gente carinhosamente chama de aprender a aprender. Então, a gente vai ensinar esse aluno a aprender. Então, uma das primeiras coisas que a gente ensina é ouvir com atenção. Como é que é ouvir com atenção? O que é ouvir com atenção? Ignorar as distrações. Então, eu estou numa sala de aula, tem um amiguinho falando, eu estou aqui em casa fazendo a live, tem uma moto passando barulhenta, ou tem, sabe? Então, ignorar a distração. Ser assertivo quando fala. Então, assim, o que é ser assertivo? É ser passivo? Ah, não, tá tudo bem. Tá? Ou é ser agressivo? Não é nenhum dos dois, né? Mas é a assertividade quando essa criança vai falar. Ter foco, gente, ter foco nas coisas que você vai fazer, prestar atenção, os diferentes tipos de atenção que a gente trabalha através de alguns exercícios de autorregulação que a gente chama. Então, essa é a primeira unidade, né? Que é habilidades para aprendizagem, aprender a aprender.
Dentro dela, a gente trabalha uns exercícios que a gente chama exercícios para o cérebro. E esses, na verdade, a gente trabalha ao longo de todo o ano, mas nessa unidade fica mais fácil de identificar, porque a gente usa muito dessas habilidades que eu acabei de falar. Então, por exemplo, seu mestre mandou, a margem do rio, siga, siga, que são exercícios que essas crianças já estão acostumadas a fazer. Mas quando elas fazem com intencionalidade, quando elas fazem sabendo o que elas estão aprendendo, é muito diferente, né? Então, se eu for fazer um seu mestre mandou, o seu mestre mandou fazer o quê? Mas é só pegar um copo de água, mas é só quando eu falar já. E aí seu mestre mandou fazer o quê? Pegar um copo de água. Todas as crianças saem desesperadas, vão pegar água, sabe? Mas é ter essa regulação, ouvir, prestar atenção, mudar as regras desse exercício para o cérebro, para ir deixando ele cada vez mais desafiante. Então, assim, é uma maneira de ensinar, além de tudo, muito divertida, né? Muito prazeroso para as crianças aprender dessa forma. E isso é algo fundamental, né, Débora? Porque a gente sabe que nós temos filhos, né? Eu tenho 3 ainda, né? E eu sei que eu tenho meus filhos, assim, se você pergunta da escola, o que eles gostam da escola é o intervalo, é o recreio, que é onde eles vão brincar com os amiguinhos, coisas das eles vão para a escola para ver os amigos, para conversar. Ou seja, a educação do jeito que ela é hoje montada, ela não é algo que traz prazer e alegria para as crianças, o que eu acho uma grande falha. Porque as crianças aprendem muito mais quando elas têm prazer. Quem tem filho aqui, por exemplo, que joga videogame, joga jogo de futebol, FIFA, por exemplo, videogame, sabe o que eu estou falando. Você pega crianças, eu lembro meus filhos, quando tinham 7, 8 anos de idade, eles sabiam o nome de todos os jogadores de todos os times da Europa. Você fala, como que ele sabe esse negócio? Mas ele nunca parou para estudar, ele joga. E por jogar, ele está prestando atenção, ele está se divertindo, ele está num estado, como ele está feliz, ele está curtindo aquela história, é até mais fácil você aprender. Quando a criança está totalmente já fechada para aquilo, emburrada, porque ela acha aquele chato, pachuchu e um tédio. Então, isso é algo que a gente zela muito dentro do nosso programa, os dois, né? Tanto o nosso programa de educação socioemocional, quanto o nosso programa de mindfulness, de transformar o processo de aprendizagem em algo totalmente lúdico, divertido. E a gente tem testemunho dos alunos dizendo que eles amam o programa Compasso, que é algo assim que eles querem muito, né? Que eles adoram, que eles gostam, eles têm o maior orgulho, né, de fazer parte daquilo, né? Não, quando a gente chega na escola, eles falam que a aula preferida deles é a aula do compasso, né? Porque é um momento de conexão, é um momento afetivo, é um momento onde essas crianças se abrem, conversam, né? Trazem essas coisas, abrem o coração, né? Maneira de dizer, mas assim, é o real mesmo, né? É nesse momento onde eles estão muito conectados, nesse momento onde há mais conexão, é o momento de maior aprendizado, né? Então, isso é muito importante. Então, essa é a primeira unidade, né? Só para a gente voltar lá nas nossas 4 unidades, essa é a primeira unidade, né? Que chama Habilidades para Aprendizagem. A segunda unidade do programa é a unidade de empatia. E aí, é muito mais, né? Do que a gente sempre fala assim, o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, né? E fica nesse raso, né? E fica só nesse discurso, né? Mas a empatia é muito mais que isso, né? E para a gente começar a ter empatia, a gente precisa entender dos sentimentos. Então, nessa unidade, a gente começa a apresentar para as crianças todos os sentimentos, todas, né, as emoções, como é que eu sinto isso, né? Como é que eu sinto essas emoções, como é que elas se manifestam no meu corpo. Eu começo a nomear essas emoções e eu começo a entender isso no meu corpo e no corpo do colega. Né? Então, como é que funciona quando eu tô alegre, quando eu tô triste, quando eu tô com raiva. Em um dos anos tem até um videozinho que mostra todo como né? Eles representaram de uma maneira super lúdica, assim, o pulmão falando com o coração, que fala com a pele, que fala com o cérebro. Então, eles contam exatamente como tudo isso acontece dentro do nosso corpo. Então, assim, como é que eu vou, até para começar a explicar a lógica do programa para vocês, como é que eu vou ensinar empatia? Como é que eu vou prestar atenção na emoção do meu colega? Como é que eu vou conseguir identificar tudo isso se eu não tive o conteúdo da primeira unidade, que é focar, saber escutar, ser assertivo na fala, ignorar as distrações para eu poder focar aqui no Fer e entender o que ele está sentindo, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? Então, nessa segunda unidade, a gente começa a conversar sobre essas emoções, nomear essas emoções e saber como que elas acontecem dentro do nosso corpo. E a gente fala também muito da compaixão, né? O que é a compaixão? A compaixão é a empatia em ação, né? Então, assim, a partir do momento que eu já
sei como é que o Fernando está sentindo, que eu já sei como é que ele, né, que ele está triste ou que ele está sentindo com alguma coisa tal, o que que eu posso fazer em relação a isso, né? Então, assim, esse é o passo para a compaixão, né? Não é só eu entender o sentimento do Fernando, mas eu dar um passo a mais e saber como é que eu posso ajudar o Fernando nesse sentido. Então, essa é a segunda unidade, empatia. Depois a gente passa para a terceira unidade, que é lidando com as emoções. Então, olha que beleza. Eu já sei escutar, já sei focar atenção, ignorar a distração, falar consigo mesmo, né? Que também é nessa primeira unidade. Já sei identificar os sentimentos, agora eu vou lidar com eles, né? Então, olha só, né, qual é a sequência lógica de tudo isso. E aí a gente ensina a técnica da respiração, de pôr a mão na barriga. As crianças, elas até começam a criar em cima disso, né? Então, a gente fala para respirar e aí cada classe vai criando o seu, mas tem um que é o que todo mundo fala, né? Que é cheira a sopinha e assopra a velhinha, ou cheira a florzinha e assopra a velhinha, né? Então, essa questão da respiração. Eu Tem lembro um... uma vez, Débora, que até a gente estava visitando uma escola e tinha uma menina, uma catatauzinha, assim, mas super pequenininha, devia ter 6 anos, imagino, no máximo devia ter 6 anos. E ela estava tendo aula do programa Compasso, e aí eu lembro que eu cheguei para ela e falei, puxa, eu tô um pouco tenso, assim, tô um pouco nervoso. Você tá brincando com ela, né, para ver se ela, o que que ela falaria para mim, né? O tio tá um pouco nervoso, sabe? Eu tô meio tenso hoje. Puxa, o que que eu posso fazer para melhorar? Falei, tio, vai fazer o seguinte, ó. Primeiro você põe as duas mãos na barriguinha. Falei, tá bom. Aí eu pus as duas mãos na barriga, assim. Agora você respira bem lento e bem profundo 3 vezes. Falei, tá bom, mas como é que eu respiro? Aí ela falou exatamente isso. Imagina que você está cheirando uma flor e depois você está soprando uma sopa que está quente para esfriar. Falei, ah, tá bom, então deixa eu fazer aqui. Aí eu fiz lá 3 vezes, respirando bem fundo, com a mão na barriga e tal. E óbvio que a calma, né? A respiração tem esse efeito fisiológico, esse ativa o sistema nervoso parasimpático, traz essa calmaria, traz esse bem-estar. E eu falei, nossa, poxa, ela funciona, tio. Eu uso sempre, olha, inclusive agora já nem fico mais tão nervosa, porque eu sei, essa técnica funciona muito bem, Vitor. Já ensinei pro meu pai, já ensinei pra minha mãe, já ensinei pros meus irmãos. Eu achei uma graça, uma catatauzinha assim, de 6 anos de idade, super pequenininha. Eu acho tão bonito a facilidade e a vontade que eles têm depois que eles aprendem isso de passar para os outros, né? Essa coisa de eu levei para minha prima, para o meu tio, e eles começam a falar, né? Isso é tão natural deles, assim, né? Eu acho tão linda essa questão de compartilhar tudo isso. Teve uma outra criança também, lá em Boa Vista, o Vitor, tem a história dele num documentário que depois um Ah, dia vamos todo falar mundo vai dele. Vamos assistir, se falar ninguém, dele. né? Para quem não assistiu. Mas ele conta assim, eu falei, e aí você contou até quanto, né? Que ele pôs a mão na barriga, ele estava nervoso, teve uns problemas lá na escola com os amigos e tal. Você contou até quanto? Ah, eu contei até quanto foi necessário para ele ficar calmo, para ele se sentir bem, sabe? Quer dizer, eu contei até eu me sentir bem, né? Até eu retomar, né? Para que aí, daquele momento, eu tenha uma ação que não seja baseado numa raiva, numa tristeza, numa angústia, né? E geralmente, quando a gente toma decisões nessa situação, quando a gente age nesse momento, a gente sabe que nunca dá certo, né? E uma criança tão tica, né? Já falando isso, eu contei até quanto foi necessário, sabe? Então, eu achei muito Graça. legal. Bom, e depois a última unidade, que é a unidade 4, é a unidade de resolução de problemas. Então, olha só, de novo, né? A primeira, eu sei ouvir, sei escutar, sei falar comigo mesmo, sei focar atenção, sei reconhecer, né, todos os sentimentos, todas as emoções, né, tudo como é que isso é no corpo, comecei a nomear, sei me acalmar, sei lidar com essas emoções, né? E agora eu estou pronto para resolver um problema. Então é como se fosse também, né, essa questão de etapas mesmo, né, para a gente É isso que a gente fala de conseguir. uma metodologia, né? Tem progressão, tem sequência, tem conteúdo, tem profundidade. Então a gente vai seguindo nisso. É diferente você querer ensinar tudo isso sem ter essa lógica por detrás dessa metodologia, né? É É. exatamente isso. E aí, dentro da unidade de resolução de problemas, né? O primeiro passo são algumas escadinhas que ele tem que passar até ele resolver o problema dele. Mas no primeiro passo diga o problema sem culpar ninguém. Olha que difícil, quem que faz isso hoje em dia? E eu acho tão legal que quando a gente vai apresentar isso, quando a gente vai contar isso para as pessoas, bom, mas não tem para adulto isso não? Porque sempre todo mundo fala que eu cheguei atrasada porque estava chovendo, né? Sempre a gente terceiriza essa culpa para alguém, né? Então, assim,
Qual a dificuldade da gente dizer esse problema sem ter nenhum culpado, né? E aí depois pensar em possíveis soluções, considerar as consequências de cada uma dessas soluções e aí sim tomar uma decisão, ter um plano de ação e ter ação para aquele problema que ele tem, né? Então essas são as 4 unidades do programa. O programa ele conta histórias, né? Então cada aula vem com uma história e essa história é pertinente à faixa etária dessas crianças. Então, por exemplo, no primeiro ano, a gente está falando da Patrícia e da Marcela, que derrubaram o suco de laranja na camiseta, e a Marcela começou a chorar, ficou super chateada, não sabia como lidar com isso, tal. Então, essa é uma história. E é uma história que acontece isso dentro da escola, isso é muito corriqueiro, né? No quinto ano, a gente já está falando de uma fofoca que aconteceu dentro da classe, e aquele aluno ficou desconfortável, resistia à vingança, à pressão. Então, assim, essas histórias, elas estão muito, muito de acordo com a faixa etária de cada um desses alunos, e isso faz com que eles se identifiquem muito. Então, a partir do momento que a professora começa a contar a história, isso aconteceu comigo, isso aconteceu lá em casa com meu irmão, isso aconteceu com a minha prima. Então, isso é muito bom, porque isso faz com que o aluno experiencie tudo isso, né? E quando a gente tem essa questão da experiência, isso é muito mais transformador, né? Sem dúvida, que transforma a experiência, né? A gente só saber não resolve, né? Quanta coisa a gente sabe, mas a gente não aplica, né? Então, realmente, quando tem experiência, aí sim aquilo fica impregnado em você e fica muito mais fácil fazer. Fantástico. Bom, acho que deu para todo mundo ter uma ideia da abrangência do programa, né? Do tanto que ele tem essa estrutura toda, do tanto que pode transformar. Tem muita gente perguntando como pode ajudar o projeto a crescer, como faz para participar. Vi várias perguntas aqui enquanto você estava falando, Débora. Eu até queria dizer para vocês que, bom, a Marcela até colocou a página do Instituto, se vocês quiserem, que é por onde eu estou entrando aqui, eu estou falando, Instituto Vila Educação. O site é Vila Educação, né? Sem o C cedilha e sem o, vilaeducacau.org.br. Então, se você quiser digitar, Débora, você consegue digitar e marcar o comentário, porque você que está como host aí do site, para quem quiser conhecer. E eu até, como eu comentei com vocês agora há pouco, a gente já atendeu 350 mil crianças espalhadas no Brasil. É uma ONG, é sem fins lucrativos, tá? É um projeto social, um projeto que a gente... ninguém ganha dinheiro para fazer isso, pelo contrário, é uma coisa que a gente doa, a gente ajuda isso a acontecer. E nós vamos contar para vocês muito em breve. A gente até queria contar mais hoje, mas a gente vai esperar, tá tudo prontinho do jeito que a gente gosta. Mas a gente quer lançar uma campanha daqui a pouco tempo, pouquíssimo tempo mesmo, para a gente exponencializar o nosso impacto. Então, a gente está dando uma estruturada, ajeitando algumas coisas que a gente precisa ajeitar, questão de recursos, como é que a gente vai fazer. Mas a ideia é a gente exponencializar muito, mas muito mesmo, o alcance desses programas para que a gente possa oferecer isso às crianças que mais necessitam. Então, é uma campanha que vocês vão ver, tá belíssima, tá linda, tá tocante. A gente conta muito com a ajuda de todos vocês para poder apoiar. E no caso que apoiar, a gente não precisa de dinheiro, não é apoio nesse sentido. É no sentido de nos ajudar a encontrar instituições, lugares que precisam, crianças que precisam, para que a gente possa fazer uma atuação e fazer a diferença na vida dessas pessoas. A gente sempre ouve dizer isso, né? Só educação transforma. É verdade, mas eu acho que tem muita educação, e a gente, em hipótese, nunca vamos ser contra isso, mas a educação sempre é muito focada para uma parte, como a Débora comentou no começo, mais de conteúdo, uma coisa mais acadêmica. E claro que é necessário, claro que é fundamental. Mas essa educação, não de fora para dentro, mas essa educação de dentro para fora, a gente sabe que é algo fundamental e que precisa ser feito. Porque, principalmente nessa época de pandemia que a gente está passando, é algo que todo mundo... Foi algo que saltou aos olhos de todos, né? Todos agora perceberam a vulnerabilidade humana com essas questões emocionais, porque principalmente não sabe lidar, né? Nós não fomos ensinados a dominar essa tecnologia interior. É que nem jogar a gente num cockpit de um avião e falar, vai, pilota. Como é que a gente pilota? Se a gente não for piloto, a gente fica nervoso, a gente fica estressado, a gente se sente totalmente impotente, se sente desesperado. É um pouco do que acontece com a nossa tecnologia interior, né? A gente não entende como funciona esses botões da mente, todas essas alavancas, essas telas, esses visores. A gente não sabe o que acontece dentro de nós, porque ninguém ensinou. Só por isso, não é por causa que a gente tem alguma falha. E ninguém tem falha nenhuma, que todo mundo aqui, em termos de constituição física, nós somos totalmente iguais. A diferença está em alguns terem tido a oportunidade de ter acesso a esses conhecimentos, a essas experiências que realmente transformam, porque fazem a pessoa
ter muito mais clareza, muito mais entendimento do que acontece dentro dela e como transformar essa experiência interna. Ô, Fê, eu acho importante a gente falar também que a questão da educação socioemocional, a questão dessas habilidades socioemocionais, ela já está na BNCC, né? Esse aprendizado da educação socioemocional, né? Essas habilidades já estão na BNCC. BNCC é um documento que chama Base Nacional Comum Curricular, né? E é um documento do MEC, onde ele coloca ali, né, para todas as escolas, para todas as prefeituras, para todos os estados, o que tem que ser aprendido, o que tem que ser lecionado em cada um dos anos, em cada uma das matérias, né? Um documento onde a gente visa saber que todas as crianças estão ali tendo a mesma oportunidade de aprendizado. E na última versão, né, na última edição da BNCC, uma alegria muito grande que eles colocaram as competências socioemocionais. Então, gente, é obrigatório a escola ter isso. Então, assim, exijam das escolas, exijam, seja uma escola pública, seja uma escola particular, isso é direito da criança, isso é obrigação da escola, isso é obrigação do educador. A gente precisa ter isso nas escolas. Então, assim, acho que uma maneira linda de ajudar vamos lá, gente, vamos levantar essa bandeira e vamos todo mundo, sabe? E chega na escola do seu filho, chega, sei lá, no trabalho, onde você sabe que é alguém que possa ajudar, que tem algum contato e diz, olha, é obrigatório, vamos lá. Não só por ser obrigatório, mas a gente sabe o quanto isso é benéfico, o quanto isso muda o mundo, o quanto isso é transformador, né? E assim, pode parecer, né, um sonho muito grande a gente dizer, né? A gente deseja, o nosso sonho é que todas as escolas tenham esse programa, que todas as escolas tenham essa educação socioemocional. Pode parecer um sonho quase que inalcançável, mas assim, não é. E eu acho que a gente, como educador, a gente não pode pensar e a gente não pode querer menos do que isso, sabe? Acho que essa é a nossa régua, né? Esse é o mínimo que a gente quer, né? E é assim que a gente vai transformar realmente o mundo, né? A gente tem que exigir, a gente tem que colocar a régua lá em cima, a gente tem que levar isso para as nossas crianças. Não é um sonho muito grande, não, é um sonho super possível e é o mínimo, sabe? É o mínimo que a gente possa levar para essas crianças. A gente fala isso, né? Nossa visão é justamente que todas as crianças do Brasil tenham acesso a uma educação socioemocional de qualidade, a uma educação de mindfulness, né? Para ter essa presença, desenvolver isso. Que, aliás, a gente tem mais 6 minutos, acho que a gente tem 2 temas importantes para dizer. Um, a gente falar um pouquinho sobre esse nosso programa que a gente está lançando esse ano, que é esse programa, do mesmo jeito que a gente tem esse programa de educação socioemocional, a gente desenvolveu também um programa voltado para mindfulness aplicado no ambiente escolar. Quem não sabe o que é mindfulness, em português a gente chama de atenção plena, que são justamente conhecimentos e práticas que visam a criança desenvolver esse entendimento, essa presença, esse foco do que acontece dentro dela. É algo totalmente voltado para ela, para a mente, para ela entender como é que funciona a mente, como é que funcionam os pensamentos, como é que funcionam essas emoções. Então, esse programa nosso, que a gente chama de Mind, né, de mente, ele é um complemento perfeito para a educação socioemocional. E a gente tem plena convicção, da mesma maneira que quando a gente começou em 2015, ninguém falava de educação socioemocional, as pessoas não sabiam nem o que era isso. E hoje é algo, como a Débora comentou, que é obrigatório pela norma, pela Base Nacional Curricular, como curricular, a gente tem plena convicção que daqui a pouquíssimos anos, essa prática da atenção plena, da meditação, da criança parar, focar, se concentrar, entender o que acontece dentro dela, será também obrigatório. Então, é algo que certamente a gente está sendo pioneiro, mais uma vez, como a gente foi pioneiro lá em 2015, e agora em 2021 a gente está com esse programa. Então, é a forma que a gente tem de realmente complementar e oferecer a possibilidade para as crianças dessa educação de dentro para fora, né? Para que ela, dentro dela, entenda o que acontece, porque já que a experiência de vida acontece dentro de nós, a gente entendeu o que acontece dentro de nós. Senão, como é que a gente vai ter uma experiência de vida agradável se a gente nem sabe o que está acontecendo? A gente fica totalmente vulnerável a todos os fatos, a todas as situações. Então, quem quiser saber, eu estou vendo a Iracema perguntar para a gente dar aula nas escolas dessa disciplina. Então, o melhor caminho, vocês entrem no site do Instituto, que é vilaeducacau.org.br, e aí você pode deixar lá seu contato, a gente vai entrar em contato, a gente vai ver como a gente pode se ajudar para melhor divulgar isso. E a gente queria compartilhar também, né, Débora, que acho que é super importante nesses poucos minutos que a gente tem, que existem cidades inteiras
que já aderiram a isso, né? E a gente vê o que de fato acontece numa cidade que adere para ter esse programa na cidade, em todas as escolas da cidade. O que acontece é algo emocionante, né? Conta pra gente um pouquinho desse exemplo que nós temos, esse documentário que a gente vai postar o link aqui logo depois dessa live nas 2 páginas, para o pessoal poder assistir e ver. A gente fez questão de documentar o impacto que causou a implementação do programa socioemocional em todas as escolas da cidade, para todas as crianças. Mas conta para nós aqui. Vou tentar ser bem breve, né? Que nossos Sim. minutos estão acabando. Se passar um pouquinho também não tem problema. A gente começou essa depois, acho, né? Acho que não tem problema. Bom, a cidade que o Fernando está falando é Boa Vista, lá em Roraima. É uma cidade muito dedicada à educação, desde a educação da primeira infância, né? Até a gente está falando do município, né? Então, até o Fundamental 1. Eles realmente são muito empenhados, são muito dedicados a isso. E aí a gente começou a implementar o programa lá em 2018, 19, 20, 21, em 2018. E aí, assim, logo de cara, a gente já implementou em todas as escolas do município. Isso é muito importante, né? Porque, primeiro que eu já fico assim, quando vem alguém e fala assim, vamos implementar isso a metade da escola, eu falei, como é que eu vou dizer que aluno que vai ter isso, qual não vai ter, já me mata. Mas a gente conseguiu implementar no município inteiro. E aí a gente começou a ver, né, toda essa transformação acontecer. Lá é uma cidade, né, que tem muitos refugiados, né? Então... tem um agravante aí, né, de toda essa questão. E aí a gente começou a ouvir, né, todas as histórias, toda essa transformação que estava acontecendo no município. Primeiro ano de implementação, segundo ano de implementação, e a gente começou a conversar com a prefeita, com a Secretaria de Educação, e falou assim, poxa, a gente precisa documentar tudo isso que está acontecendo em Boa Vista, porque a gente precisa inspirar outros municípios, a gente precisa inspirar outras secretarias de educação, outras pessoas, outros institutos, para que eles vejam o quanto a educação socioemocional é transformadora. Então, a gente fez um documentário. Esse documentário ele conta 3 histórias lindas. A gente poderia contar várias histórias, a gente tem várias histórias de lá, mas a gente selecionou 3 que mostram muito bem assim, as diferentes áreas ali onde a educação socioemocional trabalha. E é um documentário lindo, eu sugiro que todos assistam e peço para que vocês assistam até o final, até os últimos minutinhos, porque tem uma surpresa lá no fim. E lá eu acho que eu e o Fer aqui falando, ou qualquer pessoa que vier falar, poxa, a gente se empolga, é legal, é bonito, mas a hora que a gente vê a história sendo contada pelos próprios personagens, né, pelo próprio aluno, pelo professor, pelo pai, pela mãe, isso tem uma outra... Vocês vão ter uma outra visão sobre o que é a educação socioemocional, de como ela transforma realmente o mundo e do quanto isso é para já, isso é para agora, tem que acontecer. Então, não deixem de assistir esse documentário, porque ele vai dar uma boa ideia para vocês do que é isso. Vai, como a Débora disse, a gente está falando, mas a hora que vocês verem exatamente o que acontece ali, as crianças relatando, os professores relatando, os pais relatando, aí a gente consegue tangibilizar, né? Concretizar isso que a gente está só comentando para vocês aqui. Talvez seja um pouco difícil de a gente conseguir dar essa visão total da força de tudo isso que a gente faz. Então, quem perguntou a cidade está de Boa Vista, em Roraima, acho que até já digitaram. Eu queria, para encerrar, você quer falar mais alguma coisa, Débora? Queria dizer que é isso, que a gente tem que levar, gente. Vamos sonhar junto, vamos exigir isso, vamos colocar isso nas escolas, contem com a gente. É muito legal a gente ter uma causa para fazer isso de nossa, sabe? Para levantar todo dia de manhã entusiasmado, sabendo que a gente está fazendo alguma coisa que vai mudar o mundo, que vai trazer mais afeto, que vai trazer mais conexão. Então, assim, não vamos deixar de sonhar, não vamos deixar de levar isso realmente para onde a gente puder levar. E contem com a gente, né? A gente está à disposição, estou à disposição para contar mais, para falar com quem quiser, para entender mais como é que é, enfim, estamos à disposição. Ótimo, ótimo. Eu falei para vocês que a Débora é especial, tá vendo? Não enganei vocês. Né? Bom, gente, então, em primeiro lugar, quero agradecer a Débora, óbvio, não somente por essa live, que essa live não significa nada perto de tudo que eu tenho para te agradecer, toda a gratidão que eu tenho, então isso é só não é nada, essa live não é nada, é mais um passo nessa nossa jornada. Muito obrigado, querida, você sabe que você é igual uma irmã para mim, né? Igual. Te agradeço. E
queria agradecer também a todos que estão ouvindo aqui a gravação. Aliás, lembra de gravar depois, tá, Débora? Lembra de salvar depois no IGTV. Porque é Tá você que bom, tá na minha página, salvo no IGTV, que eu acho que as pessoas tá. vão querer, algumas pessoas vão querer ver depois. Mas eu queria dizer também, como eu já disse agora há pouco, que a gente está com visões, projetos ambiciosos para os próximos anos. A Débora falou, a gente não vai sossegar enquanto a gente não puder oferecer um programa de qualidade de educação socioemocional e atenção plena para todas as crianças do Brasil. Pode falar, esse é utópico? Eu não acho que é utópico. Da mesma maneira que quando a gente começou não existia e hoje é obrigatório pela própria norma do MEC, acho que é só uma questão de a gente transformar esse algo que é obrigatório já numa realidade estruturada dentro das escolas, porque as escolas têm que ter. Só que elas fazem de um jeito, muitas vezes, que não dá aquele resultado, porque é meio feito da cabeça, sem uma metodologia, sem uma estrutura, sem uma sequência. Então, a gente quer transformar isso e realmente colocar um material, colocar um programa, colocar uma implementação, um acompanhamento que façam a diferença na vida de todas as crianças, professores, coordenadores, pais, famílias, etc. Tanto que vocês que nos acompanham sabem que a gente, como eu disse também no começo da live, a gente não atua somente nas escolas. A gente atua com programas para adultos também, a gente atua em empresas com programas que visam justamente essa expansão da consciência, essa maior conscientização dessa tecnologia interior. Então, a forma como você pode participar disso é você siga a gente, divulga, como a Débora falou, puxa, tem acesso a uma escola, divulga para a escola, tem acesso a uma empresa, divulga para a empresa, pela própria página gabas.fernando, você pode mandar mensagem no direct, a gente vê, a gente lê, a gente responde. Então, se você quiser fazer algum contato direto, personalizado, pode mandar mensagem no direct, no direct do gabas.fernando, que a gente vai responder, a gente vai dar essa atenção toda, porque isso é algo que é uma visão que a gente tem, né? É uma missão, é uma visão, a gente quer ver isso acontecer, a gente quer fazer isso, porque a gente sabe que somente essa educação de dentro para fora que vai, de fato, transformar o Brasil. Mexer no sistema, você pode mexer no sistema que quiser, se as pessoas não tiverem consciência, se as pessoas não tiverem empatia, se as pessoas não tiverem compaixão, se elas não tiverem essa coisa de conexão com o próximo, entender que a gente faz parte da mesma coisa, que a gente habita o mesmo país, o mesmo planeta, que todos somos interconectados, que sozinho a gente não vive, que a gente depende de tantas e tantas pessoas que fazem tantas coisas maravilhosas para a nossa sobrevivência mesmo. Então, ampliar a nossa consciência, sair desse aspecto egocêntrico, né? Só focado no próprio umbigo, somente obcecado com si mesmo, querendo cada vez mais coisa para si, reclamando que falta coisa para si. Essa não é a forma de viver. A gente entende que desenvolver essa consciência, essa nova percepção, é o que vai fazer de fato a gente transformar o nosso país e também o mundo. Claro que no final de contas somos todos seres humanos, habitamos no mesmo planeta. Até hoje não tem um outro planeta para viver e nós todos somos seres humanos. É mesmo, se cruzar um com o outro, nasce filho. Ou seja, tudo a mesma espécie. Não dá para falar que eu sou melhor que o outro, é pior que o outro, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma espécie. Então, queria agradecer a presença de vocês. Muito em breve nós vamos estar divulgando um projeto que a gente vai procurar multiplicar, exponencializar tudo isso que a gente está fazendo. Eu vou deixando o teaser aqui, mas de qualquer forma, hoje vocês vão ter a oportunidade, acabando essa live, a gente vai postar um vídeo na nossa página contando um pouco da história de tudo isso, como começou. E a gente vai postar também o link para o documentário, para vocês poderem assistir esse documentário. A gente chama ele de No Compasso das Emoções, que é esse impacto que causou na vida desses 3 personagens nessa cidade de Boa Vista, que implementou o programa em todas as escolas. Então, parabéns, Prefeitura de Boa Vista. Realmente vocês estão dando um exemplo muito grande para várias outras prefeituras e transformando toda a possibilidade de vida dessas crianças, porque é um pouco daquela pedra que você joga no lago, né? Você modifica uma criança hoje, que tem seus 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, você não sabe o que isso vai representar lá na frente. Imagina você ter milhares e milhares de crianças hoje adquirindo essa consciência. Imagina o impacto disso daqui 20 anos, 30 anos. Crianças com uma nova consciência, um dia vão ser adultos, talvez estejam num papel de liderança. Então, o efeito disso a longo prazo é algo muito difícil de mensurar. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, vai ser extremamente positivo, extremamente transformador, e é o que o Brasil precisa. Tá bom? Então, gente, Débora, obrigado novamente, querida, a todos que estão nos Obrigada, acompanhando. Fê. Muito Muito obrigado obrigada também. por tudo. Obrigada, Seguimos juntos. gente. Foi muito bom. Se vocês tiverem pessoas que se interessariam por esses assuntos, convida para seguir essas páginas, convida para seguir a gente, para participar, para interagir conosco. Quanto mais a gente espalhar esses atos do bem, porque coisa ruim a gente vê o dia inteiro, né? Aliás, a mídia é especialista em só comunicar desgraça. A gente está aqui para comunicar coisa boa. A gente acredita que tem solução, que é possível, que dentro de cada um de nós todos são maravilhosos, só precisa desenvolver todos esses aspectos. Tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite para todos vocês.
Beijo! Beijão, beijão. Até mais. Tchau, tchau.